No mundo dos negócios, temos as grandes empresas que possuem grandes desafios e grandes problemas. De outro lado, temos as startups, que trazem soluções inovadoras para esses problemas. Agora, como elas se conectam? Uma das maneiras são os programas de inovação aberta. E no episódio de hoje vamos conversar com o Head de Inovação Aberta da Hot Milk e vamos entender como funciona o processo. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo, hoje na presença do André Xavier. Ele é Head de Inovação Aberta da Hot Milk e tem muito para ensinar para nós hoje sobre esse tema. Então, André, primeira coisa, muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser bem agradável o bate-papo. Com certeza, Kael. Eu que agradeço primeiramente o convite de todos. Então, vou me apresentar aqui, para os que não me conhecem ainda. Meu nome é André Xavier, sou natural de Minas Gerais, Itajubá, sul de Minas. Opa. Então, gosto de um café e de um pão de queijo. Vou contar um pouquinho da minha trajetória até para entender o momento que eu cheguei atualmente como Head de Inovação na Hot Milk. Então, eu nasci em Minas Gerais, porém meus pais se mudaram para Guarapuava, no Paraná. Então, eu cresci no Paraná e aí fiz minha graduação de Engenharia Mecânica. Então, sou formado em Engenheiro Mecânico na UTFPR. E aí, como que foi um pouquinho desse meu encontro com a área da inovação e tecnologia? Então, desde a metade da minha graduação, sempre me envolvi em diversos projetos. Então, já fui monitor, aluno de iniciação científica, projetos de extensão e tudo mais. E aí, no meio da graduação, também tive contato com incubadoras. E aí que foi o meu ponto-chave para realmente ter um pouco dessa trajetória atualmente. Porque dentro da incubação, para quem não conhece o termo de incubação, acho que eu vou explicar um pouquinho. Boa. Incubação é um ambiente no qual alunos têm ideias e aí a universidade vai amparar com conhecimentos, oficinas, mentorias, para que o aluno possa desenvolver essa ideia, empreender e se lançar ao mercado. E aí eu tive minhas primeiras iniciativas empreendedoras dentro da graduação. E aí eu digo assim que o meu marco-chave, o meu ponto de virada mesmo com essa área foi no final da graduação, no qual eu participei de um programa do Sebrae, que é o Startup Garage. O Startup Garage ele é um programa de pré-aceleração do Sebrae para realmente apoiar mais essas iniciativas. E aí era uma junção de duas universidades, que era a UTFPR e a Unicentro. E aí era uma competição com vários alunos da engenharia, da ciência da computação e tudo mais. E aí, eu juntamente com a minha equipe, a gente conseguiu chegar até a final do programa. Então, era mais de 100 alunos ali competindo. E aí, felizmente, e com muita felicidade, a gente ganhou o primeiro lugar. Nossa. E aí, com isso, eu ganhei um monte de curso para fazer pós a minha graduação, de engenharia mecânica. E aí, eu digo que foi minha virada de chave, Olha, André, muito legal isso que você comentou e sobre essa tua trajetória de forma muito sintética e rápida. Sim. Você contou. Eu tenho certeza que tem mais percalços tiveram, mas algo que eu destaco é esse comportamento ativo aonde você estava naquele momento, ou seja, na graduação. Porque a gente sabe que você pode, em diversas etapas da sua vida, você pode viver aquilo como um protagonista ou de forma passiva. E a graduação, via de regra, nós somos jovens quando a gente passa por ela. Porém, ter essa visão de aproveitar ao máximo, e aproveitar ao máximo da forma correta, pessoal, não nos entendam mal aqui, entretenimento tem que haver. Sim, com certeza. Porém, tem muita oportunidade. Veja, o André trouxe aqui para nós diversos pontos que ele foi percorrendo ali, e programas que ele se envolveu, que ensejou em outras oportunidades, as quais ele, seguiu e abraçou. Então, eu gosto de destacar esses pontos que eu vejo como relevante para quem está nos assistindo, às vezes está na graduação e não tem, às vezes, uma postura mais ativa. Exato. É importante esse movimento proativo mesmo. E a gente sabe que agora também,
na sua época, talvez, ainda não Sim. tinha tanto incentivo como hoje nós temos, exatamente, né? Tanto que era um movimento inicial, ele foi por volta de 2014, 2015, Veja. quando eu comecei a me inserir nesse universo, tanto que a incubadora se lançou e, na verdade, chamava Hotel Tecnológico, não era nem incubadora como a gente conhece atualmente. Então, muito legal, só queria fazer esse Com destaque, certeza. porque quem está assistindo tem que pegar aqui, opa, o que foi algo de importante, né, que o André aplicou nesse período da vida dele ali na graduação, que trouxe, ou melhor, que auxiliou ele a chegar onde chegou, né, André? Exato. Então, muito legal. Eu acho que todas essas experiências que eu tive na graduação forjaram para que eu realmente conduzisse esse caminho, né? Tanto que também na graduação, além de participar também desses movimentos de incubação, programas de aceleração, participei também de um cursinho comunitário que eu dava aula para a comunidade de física, matemática, e eu fiquei durante 4 anos nesse cursinho. E aí no último ano eu fui coordenador desse cursinho. Então tinha uma equipe ali de professores, da parte administrativa, que a gente então conduzia essas aulas para a comunidade, e ali foi assim um grande aprendizado para mim também. Principalmente com oratória, com falar com o público, que isso faz total diferença também quando você vai se lançar para o mercado. Então eu vejo que esse foi um marco muito importante. E aí o que aconteceu, né? Me formei, participei desse programa do Startup Garage, ganhei uma série de cursos e, buscando mais conhecimento nessa área, fiz o meu primeiro MBA na área de negócio. Então a engenharia muitas vezes ela dá muito conhecimento técnico, voltado a cálculo, a física e tudo mais. E eu gostaria mais desse conhecimento de negócio, que foi que eu busquei meu primeiro MBA, fazendo uma série de outros cursos que o Sebrae também me promoveu. E aí estava com a minha primeira startup e o meu primeiro emprego foi ser professor de cursinho. Então eu preparava alunos nas disciplinas de matemática, física, principalmente alunos que iam preparar para medicina. Então, assim, foi meu primeiro desafio. Então, era professor, estava fazendo MBA e aí estava também com as minhas iniciativas da startup. Então, tive também minha startup, tanto que a startup que a gente venceu no programa Startup Garage chamava Bula, que é um aplicativo de delivery de farmácia. E aí é basicamente, né, as pessoas que acabam utilizando é tipo um iFood, um iFome, porém do ramo de farmácias. Porém, claro que no mundo empreendedor, uma coisa que eu gosto de ressaltar, nem tudo é um mar de rosas. Sabemos. Exato. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente pensa, poxa, vou montar minha primeira startup, vou bater o meu primeiro milhão, vou me tornar um unicórnio e tá tudo certo. Tô com a vida ganha, vendo a minha participação societária para investidor e acabou. Exatamente. E na prática a gente vê que não é bem simples assim. Eu acho que eu trago esse ponto com muita atenção para que as pessoas pensem, agora vou montar uma startup, vai ser um mar de rosas e vai dar tudo certo, e tem seus desafios, né? O nosso desafio na época era muito voltado à parte de programação. Então, ter uma equipe de desenvolvedor e tudo mais é um grande desafio, né? Você desenvolver um aplicativo do zero, etc., validar e se lançar no mercado e ter um poder de escala, não é tão simples assim. Mas, claro, foram essas iniciativas. Depois a gente pivotou o nosso modelo de negócio. Vou explicar que são esses termos, né? Tem muita gente que acaba, às vezes, não entendendo um pouco. Pivotar significa mudar de ideia, né? Mudar o modelo de negócio. Então, a gente tinha essa bula e montou outra startup que pivotou no caso, que chamou Startup Space. E aí foi a startup que todo o conhecimento que a gente aprendeu durante a graduação, durante o programa Startup Garage, a gente queria colocar isso numa plataforma e ensinar os startupeiros de primeira viagem, como a gente dizia. Então, essa também foi uma longa trajetória nesse ano aí pós-formado, que foi ali por volta de 2019. E aí, 2020, veio a pandemia, infelizmente. E aí, assim, tudo mudou online, os encontros presenciais se dificultaram, etc. E aí eu aumentei minha carga horária de aula também, então dava bastante aula online. E aí no final de 2019 eu passei num programa de mestrado voltado para a área de inovação e tecnologia. Então sempre buscando muito conhecimento nessa área para me aperfeiçoar cada vez mais. E aí, então em 2020 eu ia começar o meu mestrado, estava com bastante aulas, estava num cenário de pandemia, e aí eu tive que tomar uma decisão difícil, que foi, né, não continuar com a startup. Os meus sócios continuaram, mas eu tomei essa decisão de não seguir porque eu aumentei minha carga horária, estava com mestrado e achava que não seria justo continuar ali não tendo dedicação integral e inclusiva, né? E aí, então, nesse processo de 2020, dando bastante aula e estudando do mestrado em inovação, surgiu uma oportunidade no Sebrae como agente local de inovação. E aí era um processo também, tinha redação, tudo mais, e aí quando eu passei nesse processo.
E aí, nesse processo que eu pude, então, aprender muitas metodologias de inovação. Então, aí fui mais capacitado com metodologias, que o programa que eu passei é um programa do governo federal, em parceria com o Sebrae e CNPq, que desenvolve metodologia de inovação para capacitar micro e pequenas empresas. E aí, qual que é o objetivo disso? É aumentar o faturamento através de metodologia de inovação e produtividade. Muito e ali foi uma grande formação para mim, que eu digo assim, sabe? E aí, eu não sei se tem alguma dúvida por enquanto. Dúvida não, só tenho, assim, elogios aqui, né, André? Porque, veja, você sempre buscou formação, né? Exato. De tornar a tua formação mais robusta, mais multidisciplinar. E isso é algo que todo episódio acaba caindo na prova. Exato. A gente sempre fala que o mundo do empreendedorismo é um mundo de aprendizado. Totalmente. Então, totalmente. Veja, a engenharia te deu, além do know-how técnico, né, mas trouxe também uma forma de pensamento mais ordenado, né, característico da engenharia, que é muito bom para a gestão de projetos. Nossa, totalmente. Muito totalmente. bom. Mas, além disso, buscou o MBA, enfim, depois se cercou ali de outras capacitações via Sebrae, que, assim, pessoal, falando muito bem do Sebrae aqui, exato, né? Exato. É um baita lugar onde você é recepcionado, acolhido, fomentam networking, fomentam essa formação, esse estudo e está à disposição. Está à disposição. Eu falo assim, quem realmente quer já ter as primeiras iniciativas, procure já o Sebrae. Para quem às vezes nunca empreendeu, nunca teve contato, com certeza eles vão poder orientar também nessa trajetória. É muito bacana. Então, também pontuando aqui, né, essas características, essa fome de formação é relevante para você aumentar as suas ferramentas dentro da tua bolsa. Com certeza. E também um outro ponto que eu achei legal, eu aqui fazendo a parte do advogado, do advogado societário, assim, esse teu respeito com os sócios, né, de falar, puxa, galera, não vou poder me dedicar o quanto eu gostaria aqui. Então, sendo justo aqui com todos, eu me afasto para me dedicar a outro projeto. Exatamente. Pô, super legal isso. Se todos os sócios tivessem essa mentalidade... Esse pensamento... É uma questão de respeito, né? Com Igual eu falo, eu certeza. sempre tive uma filosofia comigo assim, se eu for entrar em um projeto, eu vou me dedicar de corpo e alma. Perfeito. Então, sempre levei muito essa skill comigo, porque assim, se eu não puder estar presente ali, dando o meu máximo, eu sei que não vou contribuir. E acho injusto, como você disse, com os outros. Mas a gente sabe que muitas vezes as sociedades acabam se rompendo porque as pessoas não têm essa transparência, né? E isso é muito importante também no meio empreendedor, né? Exato. Querendo ou não, os sócios são os players principais dentro de um projeto. Exato. São os que fazem acontecer. Sim. E quando, como você mesmo falou agora há pouco, quando há algum conflito societário ou algo que gere essa instabilidade, o projeto sofre. Exato. E assim, a gente quer que flua, prospere, e se a gente não está sendo uma peça, às vezes, fundamental ali, que a gente revise, realmente restabeleça ali para que tudo possa seguir o melhor caminho, né? Sim, e querendo ou não, você ficou, você também ganhou nesse processo, porque ganhou uma baita experiência. Né? Total, de entender o modelo de gestão de startup, de fundar uma startup, de entender de toda a parte burocrática e jurídica inicialmente também. Com certeza. Nossa, me fez ter uma visão muito ampla. Inclusive, também isso foi um dos aspectos que eu trabalhei também na minha dissertação do mestrado. Que eu vou comentar já mais adiante para os que estão acompanhando. Então vamos seguir. Não, excelente. E aí, então, eu passei nesse processo então do Sebrae para ser agente local de inovação, porém para atuar na região de Ponta Grossa. Então, a primeira vez ali, então, né, saí de Minas Gerais, cresci em Guarapuava, e aí, a primeira vez estava me mudando ali de cidade, né, para Ponta Grossa. E aí, como que funcionava, então, o ciclo desse processo da inovação? A gente tinha que atender 25 empresas num período de 4 meses. E aí, tinham 10 encontros com cada empresa. Então, era um ritmo manhã, tarde e noite, assim, mas que me trouxe muito aprendizado. Muito aprendizado. E aí, como que funcionava a metodologia, então, aplicada para essas empresas? E aí, vou trazer um case de sucesso muito legal. Então, Boa, olha aí, gostamos de case.
Então, assim, a gente fazia os encontros com as empresas, fazia um diagnóstico para entender a situação que ela se encontrava, para saber se uma empresa ela precisava de mais ajuda na área jurídica, na área do marketing, na área financeira, etc. Então, a gente mapeava onde são as maiores dores da empresa e a gente, então, deixava um momento também para ela expor as dores e a gente trabalhar em cima delas. E aí a gente fazia então um brainstorm de soluções e aí implantava alguma dessas soluções. A gente não conseguia implantar todas no programa, era um ciclo de 4 meses. Então a gente tinha que ser muito estratégico vendo qual daquelas soluções teria o maior impacto voltado no faturamento. Então a gente pegava aquela solução ter o maior impacto de aumentar o teu faturamento, que esse é o objetivo, né? Para mim, inovação, ela trabalha 3 pilares, que é o design, ou seja, a ideia tem que ser bacana, tem que ser desejável. A parte tech, que é de técnica de tecnologia, ou seja, tem que ser fácil também de implantação. Não adianta a gente querer, vou colocar uma mega, né, tecnologia, alguma coisa que não for simples de ser estruturado. E também tem que ser do business, né? Tem que trazer um retorno financeiro. Então tem que ser bacana. Inovação não é algo que não está associado ao capital, porque senão seria invenção, né? Concordo. O conceito. Então, acho que esse é o pilar. Claro que tem muitos conceitos voltados à parte de inovação. Inovação está muito centrado no ser humano também, né? Muita gente pensa em inovação é tecnologia. Não necessariamente. A tecnologia ela ajuda muitas vezes a acelerar o processo de inovação, mas não significa que inovação é somente tecnologia, né? Perfeito. Mas aí, beleza. Então, a gente mapeava essas dores, via soluções, implantava uma dessas soluções, que era um protótipo, a gente testava. Então, a gente fala que é o MVP. Dentro desse mundo de startup, MVP é o mínimo produto viável. Ou seja, muitas vezes a gente fica com aquele conceito, não, eu vou fazer um mega projeto perfeccionista e tudo mais, e aí quando vê, passou o time. Olha, André, se me permite pontuar... Com certeza, acho que essa é a troca, né? Eu já vi tantas empresas, ao idealizar um projeto, primeiro ponto, não, vamos constituir uma pessoa jurídica, né? Dar personalidade jurídica ao projeto. Aí, beleza, constitui a empresa. Na sequência, contrata uma assessoria de marketing ou de imagem, cria a identidade visual. Sim. Na sequência, aluga uma estrutura física bacana, monta toda uma sala legal, mas e o produto? E o MVP, que foi o que você falou? Exato. Puxa, não está pronto, né? Daí inicia-se o investimento nisso, ao passo que às vezes nem validado foi. Sim. Aí percorre a etapa de validação, de repente avalia-se que não tem adesão ao mercado, não tem fit. Exatamente. E aí? Muito bem observado, cara. E daí todo aquele investimento inicial que poderia ser aplicado no desenvolvimento do projeto e até mesmo pivotando, né, a depender da sensibilidade que houve no mercado, aí o investimento foi numa parte que era desnecessária naquele momento. Exato. Então, isso que você falou tá perfeito, né? O MVP ele tem que ser um dos pontos principais, né, para você saber se aquilo vai para frente ou não. Exatamente. Então, era só esse o ponto que eu já vi tanto, né? Porque... Esse ponto, acho que era até um dos pontos que eu gostaria de trazer aqui, porque muitas vezes a gente... tem o costume tradicional, como você diz, vou investir na parte do marketing, do nome, vou até desenvolver já tudo pronto e aí vou lançar. Na verdade, o realmente correto é você entender a sua persona, né? Persona é uma série de características que a gente entende que é do nosso público, para que a gente possa desenvolver algo baseado na dor dessa persona. E assim consegue validar a ideia e aí colocar um produto de qualidade que tenha um resultado maior. Perfeito. E esse foi um dos grandes conselhos que eu vi também de uns mentores em todas essas capacitações, assim, porque a minha ideia é valiosa. A gente sempre tem que trazer esse conceito de que não, a minha ideia eu vou colocar e vai dar tudo certo. E a ideia muitas vezes nossa está relacionada com os nossos gostos, com as nossas experiências, com as nossas vivências e não com a dor de fato que a pessoa que vai consumir nosso produto tem. Então, acho que esse é um dos conceitos muito importantes, né, que a gente traz sobre persona, sobre MVP, sobre validação. E aí, dentro do programa, a gente então testava esse MVP, né, para que a gente pudesse ver se aquela solução ia trazer um resultado imediato. E aí, beleza, a gente testava. E aí, dentro desse programa, a gente também tem as partes das OKRs, que são objetivos, né, com resultados chaves. E a gente traçava esses objetivos e mensurava os indicadores. Então, às vezes, para quem não conhece, indicadores são métricas chaves para a gente medir se um projeto deu certo ou não. E pode ir? Desculpa, vocês estão vendo o que é outro nível a gente ter um professor na mesa. Não, dá para ficar bem claro, André, porque, cara, esse cuidado
que você tem em explicar para o pessoal que está assistindo. Com certeza. Cada conceito é muito precioso. Então, tá sendo bem legal. Não, pode seguir. Show de bola. E, igual fala, até no cursinho o pessoal brincava que meu sobrenome é Xavier, era o professor Xavier. Mas tem cabelo, né? Ufa! Ficou só com a parte boa, só com o intelecto. Exatamente, né? E aí, então, dentro desses objetivos-chave, a gente tratava também todas as métricas necessárias. E aí, dentro do programa, tinha duas, que era de produtividade, para saber se teve um aumento de produtividade da empresa, e também de faturamento. E aí, assim, a gente conseguiria, então, mensurar se aquelas práticas de inovação que a gente aplicou dentro da empresa deram resultado e resultado financeiro. E aí, aqui trazendo um case muito interessante, teve uma empresa de tecnologia que ele testou uma solução, então ele era um e-commerce, né? Ele produzia e-commerce para vários, né, consumidores, era B2C, né? Então, para vários clientes que gostariam de e-commerce produzir. E a equipe de gestão dele era remoto. Então, trabalhava, né, pessoas do Brasil inteiro para a gestão dele. Porém, ele não sabia se aquela pessoa que estava trabalhando remotamente, de fato, estava trabalhando. E aí, às vezes, o cara poderia, não, estou trabalhando aqui, desenvolvi um código, não sabia qual que eram os avanços dele. E aí, a gente, né, baseado um pouco nessa dor e tudo mais, conseguiu encontrar uma solução que era um aplicativo de $1, $1, ou seja, 5, 6 reais ali na média, que conseguiria mensurar os avanços da programação no dia, saber se o programador estava ali antenado ou não. Não era uma espécie de controle para saber se a pessoa estava trabalhando das 8 até determinado horário, mas saber se estava entregando os resultados prometidos conforme ali o acompanhamento. E com isso ele dobrou o faturamento dele no final do programa. $1. Ele investiu $1, claro, né? Todo esforço. Conseguiu o programinha, era um plugin, na verdade, que instalou dentro do sistema dele e aí conseguiu dobrar o faturamento. Inclusive, esse case eu apresentei também na Regional Centro do Sebrae, trazendo ali para pessoas de vários, né, estados também acompanhar esse sucesso que ele teve, né? E isso é muito bacana porque, às vezes, a gente acha que para transformar a empresa, fazer uma baita inovação, melhorar o faturamento, né, a produtividade, exige-se muito investimento financeiro. Exato. Transformações às vezes grandes na empresa, né, que são às vezes até traumáticas. Sim, exato. Ou até mesmo pensar, não, vamos desenvolver algo interno aqui, contrata um desenvolvedor, quando na verdade a solução já está no mercado. Exatamente. A gente só precisa conhecer quem sabe, né, para fazer esse match. Olha, né? Você já tá dando um spoiler já dos próximos... spoiler, né? dos próximos assuntos já. Não, mas excelente, cara. É bem isso, né? Às vezes a inovação são pequenas melhorias também no processo, né? Perfeito. Uma pequena forma de você olhar, de melhorar, de trabalhar de uma forma produtiva é excelente. Aqui já vai uma dica, né, sobre produtividade. Tem um cara que eu gosto bastante, assim, que é o Christian Barbosa. Então, ele é um dos maiores especialistas de produtividade no Brasil e ele tem uma tríade que chama Tríade do Tempo. Então, é para você fazer gestão do tempo dentro, né, da sua empresa e até mesmo pessoalmente. Então, ele trabalha com 3 esferas, né, circunstancial, urgente e importante. Muitas vezes as empresas estão apagando incêndio ali, fazendo só coisas urgentes, mas que não são importantes para a empresa, né? Ou às vezes estão fazendo coisas circunstanciais que não geram resultado devido. Então, assim, o Christian Barbosa é muito bacana e também traz esses assuntos. Já fica uma diquinha para o pessoal que está nos assistindo aí. Começamos bem, pessoal. Case, dica, né? Estamos no começo do episódio ainda. Não, excelente. Porém, aí, então, no decorrer dessa jornada, eu atendi mais de 45 empresas no Sebrae. Porém, ele era um contrato fixo. Era um contrato de 2 anos com o Sebrae e não tinha possibilidade de renovação. E aí, assim, né, eu não ia esperar até o final do contrato para me abrir a outras oportunidades do mercado. E aí, então, que eu me deparei com a Hot Milk, que é o ecossistema de inovação da PUC do Paraná. E ali tinha 2 classificações vagas de Head de Aceleração e Head de Inovação Aberta. E aí, então, fui chamado para as 2, porém, inicialmente eu atuei como Head de Aceleração. E aí, ali eu conduzia alguns programas voltados à parte de aceleração, que são capacitações rápidas para as startups que querem ter conexão com o mercado, querem ter network, querem ter possibilidade de investimento. E aí também atuei na parte do CERN, que é a certificação das incubadoras. E aí que entra um pouco da minha linha do mestrado. Porque no processo, no momento que eu entrei na Hot Milk, a Hot Milk estava nesse processo de implantação do CERN. E como era a minha linha de mestrado, acabou dando match. Mas eu vou explicar bem agora o que é o CERN para as pessoas que estão de fora entender. O CERN ele é Centro de Referência e Apoio a Novos Empreendimentos. Então, é uma certificação para mostrar que as incubadoras elas estão aptas para apoiar as startups no seu desenvolvimento. E aí,
é como se fosse uma auditoria que tem uma série de requisitos que tem que cumprir para que a incubadora possa receber essa certificação. E aí, como era minha linha de mestrado, eu entrei na Hot Milk e também fiquei responsável por todo esse processo da auditoria. E aí, né, outro case aí, a gente também conseguiu ser certificado CERN 2 na Hot Milk, que é o ecossistema de inovação da PUC do Paraná. Que por sinal, pessoal, não é porque eu estudei na PUC também, né? Mas é porque realmente quem conhece sabe que é referência a Brasil. Tá? E quem sabe mundo, porque é muito destacado. Sem contar com a infraestrutura física que eles têm, que todo ano, às vezes até com mais frequência, recebe algum tipo de reforma, né? Hoje já, enfim, é super nova e está com uma estrutura mais moderna ainda do que foi na época do lançamento. Inclusive, todos que estão assistindo estão convidados aí para fazer um tour na Hot Milk, fiquem super à vontade. Você, Cael, o Michel que está ali também atrás das câmeras. Opa! Ali, né? Tá fazendo tudo acontecer aqui. Exatamente, um abraço aí pro Michel. Um dia, daqui uns dias a gente vai trazer ele aqui, vamos entrevistar o cara para vocês conhecerem aqui. E realmente, pessoal, a Hot Milk sempre está de portas abertas, tá? Nós, inclusive, já aqui do escritório, tivemos várias oportunidades lá para passar um pouquinho do conteúdo jurídico de forma descomplicada. Na época falamos sobre contratos de investimento, leis de inovação que estavam emergindo na época, relações societárias. Então, tudo isso que a gente sabe que é base, né, para o desenvolvimento de um projeto, né, a parte jurídica. Mas, enfim... Não, excelente. E aí, né, então nesse processo, participei desse processo da auditoria, e aí dentro da minha dissertação do mestrado, acho que aproveitando o gancho desse momento, antes da gente entrar no assunto da inovação aberta especificamente, na minha graduação, na dissertação do mestrado, como foi essa linha, eu peguei um dos pontos que foi o monitoramento das startups através de um diagnóstico, que aí foi trabalhado com a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, que é a Unicentro. E lá também tem uma incubadora, que é a Integ, e aí o meu papel e meu objetivo foi montar um diagnóstico personalizado para a Integ, para que ela pudesse atender um dos requisitos do CERN 2. E aí, como era esse diagnóstico personalizado, ele identificava o momento que a startup estava, que a startup ela tem alguns momentos, alguns estágios que a gente chama, que são estágios de ideação, de operação, de tração e de escala. Então, startups que estão na fase de ideação, aquelas startups que só estão na ideia, como o próprio nome diz. Estão desenvolvendo, estão amadurecendo, estão testando o MVP, estão validando. Aí, quando ela entra no estágio de operação, ela já está fazendo as primeiras vendas. Então, ela já está tendo os primeiros faturamentos, já validou o produto e está começando a ganhar uma escala, né? E aí, quando vê no tração, que ela realmente já tem uma operação maior, já realmente já está expandindo. E aí, quando ela atinge o momento de escala, é quando ela atinge os picos assim, de maior êxtase, né? Que é o sonho de todo startupeiro, né? Que às vezes consegue já rodadas de investimento, a parte de expansão internacional, etc, né? E aí o meu objetivo do mestrado foi montar um diagnóstico que identificasse qual estágio que ela está e o que ela deveria fazer para avançar nos próximos estágios. Olha que sacada, hein? E aí, assim, a gente testou lá e validou com 6 startups, conseguiu mensurar, entregou e o projeto foi um sucesso, né? Então, já me titulei como mestre, então tá tudo certo. Boa, não, muito, muito legal. E veja, foi um trabalho acadêmico que você fez com aplicação muito prática no mercado. Exatamente. E que realmente transformou, né, a forma com que se faz negócio, né? Totalmente, Enfim, totalmente. Eu acho super legal, sabe? Eu sou bem adepto, assim, de aprofundar na parte acadêmica, mas com esse foco para trazer, retribuir ao mercado, né? Ou agregar ao mercado, que é tão carente. Exato, tanto que o mestrado que eu fiz foi um mestrado profissional, ou seja, até a minha dissertação foi um relato técnico, que é justamente essa parte prática, que traga resultado. Acho que um dos meus grandes dilemas, assim, quando eu me formei, sempre gostei muito de lecionar, acho que peguei muito isso da questão do cursinho, porém, assim, às vezes o que eu vou ensinar, às vezes, nessa área de inovação, se eu não estou tendo a parte prática, e aí que eu resolvi me mergulhar no mercado para entender quais são as melhores ferramentas, metodologia, o que as empresas estão fazendo, de gostar e entender antes de querer repassar o conhecimento, né? Eu acho que... E é tão gratificante ensinar empreendedor, pelo menos é a minha opinião. Nossa, exatamente. Porque eu também dou aula para alunos do curso de Direito, né, na pós-graduação, e que é super legal, né? Exato. Você ajuda a
paramentar melhor eles, né, com mais ferramentas para também auxiliar outros empreendedores. Porém, quando você, né, ensina ali, está formando um empreendedor, você vê aquela sede de conhecimento. Aquela sede de conhecimento, Ele quer absorver tudo. Por quê? Porque ele depende de cada conceito, de cada prática, de técnica, metodologia, para transformar o sonho dele em realidade. E é isso que, na minha visão, a informação serve. A informação ela tem que ser útil. No sentido de que eu vou absorver aquela informação, vou conseguir colocar em prática e ter um resultado. Perfeito. Porque, até falo assim, hoje a gente vive na era do excesso de informação, né? Que tem até um conceito que chama infoxation. Ou seja, a gente tem tanta informação que fica até intoxicado de tanta informação. Então a gente tem que receber a informação e trazê-la de uma forma que a gente consiga colocar em prática e gerar resultado. Inclusive, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, né, que aproveitem um pouco dessas informações, coloquem em teste, vão pesquisar, vão saber mais, vão buscar, para que realmente alguns desses conceitos façam sentido e, enfim, né, tragam os resultados que as pessoas procuram. Mas continuando um pouco a jornada, então, né, fiz essa contextualização do CERN, de um pouco da minha linha do mestrado, e aí, dentro desse período na Hot Milk, tinha saído um analista da área da inovação aberta. E aí eu fui chamado então para atuar diretamente na inovação aberta. Então esse foi um processo muito marcante ali para mim, né? Que a inovação aberta, né? Acho que agora a gente entra num novo conceito, num novo campo, né, de explicação. E aí vai ser bacana o bate-papo aqui com o Kael. Mas a inovação aberta ela vem do conceito do Henry Chesbrough, que é quando a inovação se abre ao mercado, diferente da inovação fechada, que é aquele centro de pesquisa e desenvolvimento que tem dentro das empresas, da indústria, que não divulgam nada para ninguém, mas só no momento de lançamento. Mas o que as empresas estão percebendo? Que às vezes isso pode se tarde demais, o mercado já tem várias soluções disponíveis e dispostas aí para que possa aplicar e gerar resultados. Perfeito, e algo que me enche os olhos com esse tipo de programa é a praticidade. Totalmente. Então, você desde o momento de ideação, você já começa a ouvir o mercado também, né, os problemas das grandes empresas, para ir tateando, né, identificando, opa, pera lá, mas a empresa está com um problema Exato. Tem uma startup que tá numa fase de ideação de um produto X, que se ela fizer um pequeno ajuste, ela vai ter um fit 100% Totalmente. Com uma dor real do mercado e, eventualmente, o cara que está ali, o representante da empresa, ele até pode se comprometer por meio de cartas de intenção de compra ou de... Exato. Assim, de eventualmente já falar, cara, se você desenvolver o produto tal como tá, você vai resolver um problema meu e eu vou contratar. Ou, no mínimo, vou testar. Exato, vou investir, vou fazer uma POC, né? O que é a POC? Prova de conceito. Perfeito. Né? Enfim, né? Acho o que é valiosíssimo, né? O que faz toda a diferença em já estar em contato com o mercado desde o início. Exato. Caso contrário, né? Nos outros modelos talvez mais antigos, isso era segurado e lançava no mercado, às vezes com pequenos ajustes, mas daí já era tarde demais. Exato. Então, perfeito. Não, excelente. E até acho que trazendo um ponto importante, né? Esse analista que saiu, ele saiu porque foi convidado para uma outra oportunidade bacana para atuar também nessa área de inovação aberta. Então, esse é um mercado que tem muita visibilidade e profissionais que queiram também atuar, nossa, o mercado hoje está necessitando muito dessas pessoas que têm esse conhecimento para que possam atuar, né? Hoje a inovação ela se tornou não mais um diferencial, mas sim uma necessidade. Então, eu vejo isso porque a inovação agora ela precisa, porque senão, né, o nosso mundo é tão volátil, né, com as soluções, as tecnologias. A gente até viu, né, nesses últimos tempos o ChatGPT, como que isso revolucionou um pouco, né, a forma das pessoas olharem o mundo. Então, a gente vê que o mundo está constantemente mudando e a inovação faz parte desse processo também. Exatamente. E o programas de inovação aberta, eles trazem algo que eu acho muito valioso também, que é o ganha-ganha. Exato. Né? Exato. Então, veja, a startup ganha, né? Olhando Exato. O mercado, aprendendo com o mercado e desenvolvendo algo que ela pode rentabilizar lá na frente. A empresa ganha porque ela, ao invés de ter que desenvolver internamente, ela vai no mercado, enxerga algo que está quase pronto e também dá as tintas ali, né, do como poderia Exato. ser, para daí sim haver o desenvolvimento de um produto que tem fit com o mercado, que pode Exato. Ser rentabilizado, a startup vai se desenvolver, a empresa vai resolver aquela questão e todo mundo fica feliz e a sociedade prospera. Exato. E acho que para exemplificar, acho que vou trazer um case,
né, sobre inovação aberta, explicando todo o processo para que as pessoas de fora possam entender como que é feito uma metodologia para que esse programa traga fruto e um resultado de ganha-ganha para ambos os lados, né? Perfeito. Então, a inovação aberta tem, de um lado, as startups, né? Trazendo até mais um conceito do Eric Ries aqui de startup. Startup são empresas que crescem em ambientes de extrema incerteza. Então, muitas vezes, diferente de uma empresa tradicional, que já sabe o mercado, o modelo de negócio, a startup está testando novas soluções, tecnologias, e aquilo pode ou dar muito certo ou dar muito errado, né? E a gente tem vários exemplos de startup que a gente utiliza no nosso cotidiano e às vezes nem sabe, né? A Uber 99, o iFood, o iFome, são exemplos de startups que realmente deram certo e a gente tem essa visibilidade. Claro que eu até comentei as mais comuns, mas tem uma série de outras startups, né? Mas agora, voltando então, do lado tem as startups e do outro tem as grandes corporações. Então, as grandes corporações querem trabalhar com inovação aberta, entendendo quais são as soluções que essas startups têm em mão. E aí, nós da Hot Milk, nós fazemos o papel dessa intermediação, de conectar as startups com as grandes corporações e juntar as duas numa espécie de fusão e gerar ótimos resultados. E aí que eu vou trazer, então, como eu disse, um case ali, né? Então, calma aí, já vou contar, né, para vocês aí. Então, teve uma empresa que eu, né, a gente como, né, Head de Inovação Aberta, a gente fica responsável por alguns projetos. E desse projeto que eu participei, tinha um problema que era o monitoramento de alunos na sala de aula através de câmeras, utilizando a inteligência artificial. Então, essa era a dor que a empresa descobriu. E a gente, então, nós da Hot Milk temos hoje um ecossistema rico de startups, então, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e a gente busca essas startups através de uma forma ativa, entrando em contato com uma por uma, estudando, sabendo se aquela tem a solução ou não, e também de forma passiva, porque os desafios que as empresas divulgam, né, que são mapeados com a gente, são divulgados no site, tem um site próprio, etc. E aí as startups também que estão, né, no ecossistema podem acompanhar esse desafio e se inscrever para colocar sua solução. Mas beleza. Então a empresa trouxe esse desafio, né, de ter um monitoramento de alunos através da sala de aula e a gente encontrou então essa startup. Encontrou várias startups. E aí é participado através de um processo que a gente chama de funil. E esse funil então começa da parte da captação, aí até a etapa, o primeiro funil é o pitch. Claro que antes de chegar no pitch, a gente faz toda uma pré-seleção. Nós da Hot Milk avaliamos se essa startup está preparada, se tem um material bacana, se tem um pitch deck. E trazendo aqui um conceito também de pitch, né? Para quem nunca ouviu, pitch é aquela apresentação rápida ali de no máximo uns 5 minutos explicando toda a sua solução. Então, até o conceito vem do elevator pitch, que é justamente você está no elevador com um grande investidor, você quer vender a tua ideia e você tem apenas 1 minuto. Então, você tem que ser rápido ali e saber vender é uma das habilidades fundamentais das startups. E a gente faz toda essa pré-seleção, vai para a etapa de pitch, elas então têm 5 minutos para apresentar a solução para essa empresa, então são algumas rodadas ali, e aí elas vão ser selecionadas para ir para a etapa de imersão. E aí na etapa de imersão que o negócio começa a ficar um pouquinho mais legal, porque ali no pitch ela teve 5 minutos, na imersão ela vai fazer, como o próprio nome diz, uma imersão e vai ter 1 hora, 2 horas para explicar mais detalhadamente sobre a sua solução, principalmente as partes técnicas. E aí após a parte da imersão, também está sendo avaliada nesse momento, vai para uma próxima fase que é a fase de negócio. Então discutiu a parte técnica, viu que está tudo certo, alinhou alguns pontos, vai apresentar o valor dessas propostas, né? Ou se vai ser investida, ou se vai fazer parceria, ou se vai fazer intermediação, ou até mesmo uma prova de conceito. O que é uma prova de conceito, né? Em vez dela pegar toda a solução e colocar na empresa, a corporação contratar toda a solução e já colocar, vai fazer um teste numa amostra segura, para saber se aquela solução vai funcionar naquele ambiente e se funcionar, ela tem escala para colocar, digamos, em toda a empresa. E aí, dentro desse case, né, do monitoramento de alunos por inteligência artificial, teve uma startup que chegou até a fase de POC e aí, em vez de testar em todos os colégios, né, testaram somente um colégio. Então, esse é o conceito de POC. E aí, né, chegaram até essa fase e agora estão na etapa de fechamento de negócios. Então, assim, foi todo o ciclo, né? Pitch, imersão, negócios, POC, que a startup trouxe a solução que a companhia, né, trouxe para eles ali. E aí, esse é um processo que é passado, então, dentro da inovação aberta. Olha... É muita informação, eu sei. Não, mas está sendo bem cadenciado e muito bem explicado, André. E
esse ponto da POC, eu quero também fazer um destaque aqui. Clientes nossos também às vezes nos procuram para, quando há essa aproximação, para que a gente auxilie eles, né, no momento de firmar esse contrato que vai estabelecer as regras da POC, o prazo, as condições, né, qual que vai ser o escopo de cada uma das partes. E realmente o que a gente percebe é uma oportunidade muito rica para ambas as partes, mas principalmente pela startup, para que ela possa demonstrar todo aquele potencial que ela enxergue, que ela construiu ao longo do tempo. Exatamente. E para uma grande empresa aderir, né, só tendo certeza absoluta que aquilo acontece. E às vezes isso não é feito por meio de um trial. Né? Não tem como oferecer um freemium ali para as pessoas. Porque às vezes porque às vezes também não está 100% desenvolvido, né? Tá sendo feito alguns ajustes ali no produto, então realmente é uma etapa relevante, né? E que gera frutos e assim, a gente tem visto clientes nossos fazendo esse tipo de procedimento com grandes empresas. Legal. E gera case também. Com certeza. Então, assim, ela consegue fazer, então ela desenvolve o produto dela, valida e, além do mais, sai com um case com uma empresa normalmente gigante, né, que apostou naquela ideia, naquela tentativa, e ela pode levar isso adiante. E isso só valoriza mais para ela carregar esse histórico, né, às vezes até para apresentar para o investidor. Exatamente. E aí, tanto que, né, esse case que eu apresentei para vocês é uma solução incrível. Porque agora, né, tem uma câmera com inteligência artificial, né, que também é outro assunto que está muito em alta, que o aluno entra na sala, reconhece o rosto dele e automaticamente faz a chamada. Olha só. Ou seja, o professor nem vai mais perder tempo, né, fazendo chamadas. Olha quanto tempo de aula pode ser economizado com essa simples, né, solução. Complexa, né, mas simples de resultados. Exatamente, ela é super assertiva, né? Exato. E entrega mais tempo para quem está ali na sala de aula para fazer o que tem que ser feito. Exato. E de maneira, assim, assertiva mesmo, né? Porque não tem aquele negócio, fulano deu um ok aqui, validou no celular do outro, tal. Não, ele, né? É ele. Claro, né? A tecnologia sempre vai sendo aprimorada, eventualmente pode ter alguns erros iniciais, mas com o avanço, isso daí né, vai ser mais preciso, às vezes até com uma chamada convencional, né? Com certeza. Exato. Não, muito bacana, André. Acho que a gente aprendeu muito assim com a tua trajetória, né? Entendemos aqui, quem está assistindo, sobre o programa de inovação aberta, né? O quão importante isso é para ambas as partes e para a sociedade. Agora, se você puder contar também um pouquinho sobre na Hot Milk. Exato. Quem está com um projeto que se interessou pelo programa, gostaria de aderir, como que funciona? Assim? Não, legal. Então, assim, a Hot Milk, ela é um ecossistema de inovação completo. Por que eu falo completo? Hoje a gente tem um espaço, que é o Hub Hot Milk, então a gente tem mais de 105 startups residentes que estão lá. Então, inclusive tem um aplicativo Hub Hot Milk, se vocês quiserem baixar, vocês vão ver todas as startups que estão residentes, as descrições e até os contatos dos fundadores. Dentro da Hot Milk a gente tem essas consultorias de inovação aberta, voltado também a outros tipos de consultoria. Tem a parte do pesquisa e desenvolvimento, então vinculado com a parte da universidade. Então dentro da Hot Milk a gente também tem o CISIA, que é o Centro Integrado de Soluções de Inteligência Artificial, que também é esse elo da universidade com a inovação. E a gente também tem os cursos in companies, que são cursos voltados na área de inovação para a formação de cultura da inovação dentro da organização, né? Que é a Hot Milk Academy hoje. Muito legal. Ó, pessoal, tá dado aí o caminho das pedras aí para quem quiser conhecer. E agora sim, caminhando mais para o final aqui do episódio, né, André, se você pudesse compartilhar conosco um pouco da tua visão desse mundo do empreendedorismo para o futuro. Exato. O que você vê no futuro, assim, né? A gente sabe que inteligência... Ano passado era assim, era o metaverso. Exato. Né? Aí o metaverso morreu, agora é inteligência artificial, né? E aqui eu falei de ferramentas, né? Mas assim, não só ferramentas, mas o que você enxerga que vai ser daqui para frente, né? O que tem como
assim, pilar central? Legal, né? legal. Além da ferramenta, às vezes programas como esse que você falou. Qual que é a tua visão assim, de futuro? Não, perfeito. Talvez nesse momento aqui eu não seja tanto técnico, mas sim acho que filosofar um pouco, né? Porque quando a gente trata de futuro, são probabilidades que a gente joga na mesa e hoje, com o avanço da tecnologia, a gente vê que realmente muitas coisas estão mudando, muitas atividades que a gente antigamente fazia, hoje o uso da inteligência artificial possivelmente irá substituir. Claro que não todas as ferramentas, mas por isso mesmo que eu falo que um dos pilares importantes é o ser humano, e no ser humano tem capacidades inerentes que nenhuma máquina vai ter. Então, capacidade de empatia, de ter esse olhar centrado no ser humano, de ter essa visão holística, de ter habilidades também como intuição. Então eu vejo que sim, são habilidades que a gente vai ter que parar para pensar e olhar um pouco mais a respeito disso e tomar as reflexões para que a gente possa entender o que nos difere como ser humano das máquinas, por exemplo. Perfeito. Ser humano ser mais ser humano. Exato. E utilizar a inteligência artificial, robôs, para fazer aquilo que é próprio deles. Exatamente. Né? Então, exatamente. Perfeito. Eu gosto e concordo. Divaguei um pouco, né? Não, mas é isso. E a gente sempre fala assim, a mentalidade data-driven e tal. Só que quando a gente fala de futuro, né? Realmente, né? E com quem tá, assim, vivendo no meio de projetos que pessoas são as protagonistas. Exato. Né? Eu acho que essa visão ela é muito coerente. Exato. Muito coerente. Exato. Bom, então, André, agora depois dessa baita aula, né, que a gente teve esse bate-papo. Entrou num túnel do tempo aqui, acho que, né, cada recorte dava uma série de outros assuntos. Eu sempre brinco. Sorte que a gente tá bebendo água. Né? Porque se tivesse algo aqui, um vinhozinho, um esquisinho... ia longe aqui, ia longe. Provavelmente ia ser uma série, né, e não um episódio. Exato. Mas agora, para fechar, né, se você pudesse compartilhar com quem está nos assistindo uma dica de ouro. Perfeito. A pessoal que está nos assistindo aí, um momento da dica valiosa, né? Então, até trouxe uma dica no meio, né, sobre o Christian Barbosa, excelente produtividade. Reforço novamente que isso mudou minha visão muito sobre a gestão do tempo. E também, quem quer entender um pouco mais desse universo da startup, tem um livro que eu vou deixar aqui, que é a Startup Enxuta, do Eric Ries. Também é um livro excelente que traz muito desses conceitos que a gente abordou aqui. Excelente. Então, esse livro eu já tive a oportunidade de ler e realmente, pessoal, eu acho que ele traz assim uma visão, um overview e até com uma certa profundidade, assim, exato, né? Se você quiser desenvolver um projeto, né, tocar isso adiante, eu acho que é uma baita de uma ferramenta, excelente, né, para que você possa caminhar assim no mundo do empreendedorismo e de forma rápida, assertiva, totalmente, não se apegar, né, tanto à ideia, embora que é difícil, né, o empreendedor não se apegar à ideia, mas realmente a gente tem que olhar de uma maneira mais enxuta e estratégica. Exatamente, acho que até você falou, o desapego é muito importante nesse processo do empreendedorismo, né? No taoísmo fala muito sobre o poder do soltar, né? Então a gente muitas vezes está tão preso àquela ideia e tudo mais, mas às vezes não é aquilo que vai fazer a gente crescer. Então a gente também tem que trabalhar o desapego na jornada do empreendedorismo. Essa seria outra dica final aí. Perfeito, você vê, pessoal, o episódio recheado de conceitos e dicas. Exatamente. Então, ficamos por aqui. A gente vai deixar na descrição desse episódio alguns contatos do André, contatos também da Hot Milk, para que, enfim, vocês possam também aproveitar das conexões do Conexão Empreendedorismo para desenvolverem mais ainda os seus projetos. Então, André, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês aí da Conexão Empreendedorismo. Acompanhe eles nas mídias sociais, são excelentes e estou à disposição. Muito obrigado, um prazer. Está sempre convidado e ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.